O Festinha de São Garanhuns acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de julho e tem o caráter independente, cultural e educacional, com filmes de curta-metragens nacionais e internacionais, proporcionando encontros, reflexões e trocas entre os realizadores, fomentando o cenário local, colocando o público em contato com diversas obras de vários estados brasileiros e até alguns países, num formato pouco difundido nos cinemas e que se destaca pela inventividade e diversidade dos temas e abordagens estéticas. O festival realizará mostras competitivas e não competitivas, oficinas, debates, webinários e importantes premiações, como o Prêmio Comunicurtas 15 anos, o Prêmio Criancine, o Prêmio Seu Zé de Melhor Filme e ainda a Associação de Críticos do Rio Grande do Norte dará um prêmio de melhor filme para cada categoria. E o melhor, tudo isso gratuitamente com você aí de dentro da sua casa. Você pode assistir todos os filmes no nosso site festsim.com.br e acompanhar o festival em tempo real nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e canal do YouTube. Aqui na comissão, o Renato tem que enfrentar o amadorismo, né? Porque primeiro, agradecer a organização do festival, né? Festival Cinema número 2, especial, o Thiago Neto, Daí Souza e o Paulo Silva. João, só, a gente tem que seu áudio está com um probleminha. Vamos tentar ver se a gente corrige. Tu sai e entra novamente, só para ver que a gente não está conseguindo ouvir. Lógico, não consegue fazer a interpretação, né? Então, se só o João voltar aí um minutinho, faz parte. Treinando, estava tudo testado aqui, funcionando. Mas é isso, estamos aprendendo. Só o João deu uma saidinha, já volta e a gente segue com o webinário, né? Vamos discutir aí temas extremamente importantes e relevantes dentro dessa percepção do cinema brasileiro contemporâneo. Chegando João Campos, entrando. E aí, deu certo? Agora beleza. Tá beleza? Então tá. Essa coisa que a gente tá se acostumando aí, né? Nesse tempo de pandemia. Se acostumando com as técnicas, né? Não existe isso, né? Então, novamente, bem-vindas ao Continuamos com o mesmo problema, João. O mesmo problema? Fica bom. Acho que quando você se movimenta, deve estar dando um mau contato aí. Tenta aí novamente falar alguma coisa. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Tá dando para ouvir agora? Sim. Um pouco melhor? Olá, vou seguindo então. Primeiro, eu já agradeci, né, o pessoal, então vou falar um pouco aqui de onde eu tirei esse debate exatamente, né? Eu sou graduado em crítico em educador, há uns anos atrás, em 2016, exatamente, que tinha entrado no sombrio de fomento à cultura em geral e cinema em particular. Tirar o fone? Tá. Beleza. Agora, gente, melhor, acho que eu mesmo. Então, desculpa pela confusão minha. Mas, então tá. Em 2016, eu estudei aí. Isso, eu estava começando a trabalhar de cinema. Beleza. Já tô entendendo, porque falando no chat, o que você queria fazer?
Então, a ideia é que no a gente entrar nesse período sombrio, assim, de fomento, né, à cultura em geral e cinema em particular, e que, diante disso, ia ser necessário olhar para o passado de forma bastante criativa, tentando observar as experiências do passado que conseguiram peitar a precariedade, sobretudo nos anos de chumbo da ditadura militar, e reagir à altura, tanto estética quanto politicamente. A altura do ataque sofrido, né? Eu acho que a gente está num momento de crise, assim, de todos os lados, né? Finalizada. E eu, assim, não chegou esse momento, né, de eu fazer essa crítica de experiência coletiva do passado. Né? Também, gente. Então, beleza. A ideia desse webinar, então, é tentar fazer uma interação, assim, entre tempos diferentes da história do curta-metragismo brasileiro, a fim de tentar ensaiar reflexões, não é entregar nenhuma solução de pronto, mas ensaiar algumas possibilidades de futuro para a produção, não só curta-metragista, mas pegando o caso do curta-metragismo como estudo de caso, digamos assim. Né? Eu acho que experiências do passado, como o Grupo Mel de Abelha, lá no Piauí, a Corsina, né, aqui no Sudeste, e a atuação da ABD, né, da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, dá pano para manga aí para a gente ter uma reflexão bacana, mas não só isso. Né? E os últimos 20 anos de cinema independente, né, com as políticas de regionalização do Ancine, também produziram, com todas as suas contradições, deslizes e críticas que não pode deixar de ser feitas também, né? Mas é fato que instaurou-se aí toda uma produção e modos de produção pautado, que vieram muito da questão do documentário e do curta-metragismo, né? Equipes reduzidas, muita especialização, né? Poucas pessoas, mas pessoas especializadas, e que fazem uma produção de qualidade e um outro modelo de produção que não é o do cinemão industrial, com uma super especialização das funções, um set com 100 pessoas e tudo mais. Enfim, essa era a provocação, né? O mote desse debate, né? Tentar fazer esse anacronismo, né? Misturar tempos diferentes para pensar questões para o agora, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aí assistindo, né? E agradecer nossa convidada Laila Foster e nossos convidados Lucas Parente e Francis Wagner dos Reis. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos convidados e a gente começa, beleza? Vamos lá. Eu vou falar mais ou menos na ordem que a gente pensou aqui, né? Então, Laila Foster é pesquisadora e curadora. Atualmente, desenvolve pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Brasília sobre o curta-metragem brasileiro e a história do Festival de Cinema Amador do Jornal do Brasil, no período de 65 a 70. Como curadora, atuou nos festivais Curta 8, Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba, e S8, Mostra de Cinema Periférico, em A Coruña, Espanha. Mostra de Cinema de Tiradentes, Mostra de Cinema de Ouro Preto, entre outros. Francis Wagner dos Reis é mestre em Meios e Processos Audiovisuais na ECA USP. Como crítico de cinema, foi colaborador de publicações como Revista Cinética, entre 2006 e 2014, Filme Cultura, 2011. É coautor com Jean-Claude Bernardet do livro O Autor do Cinema, de publicação de 2018. É curador da Mostra de Cinema de Tiradentes, Mostra Cine Ouro Preto e Cine BH. É roteirista dos longas de ficção O Jogo das Decapitações, de Sérgio Bianchi, O Último Trago, de Pedro Diógenes, Luiz Prete e Ricardo Prete, de 2017, O Sonâmbulos, de Thiago Mata Machado, de 2018, e do documentário Guarnieri, de 2017, de Francisco Guarnieri. Como produtor, trabalhou no longa Sem Raiz, de Renan Rovida. É diretor e roteirista do curta A Máquina Infernal, de 2019. Lucas Parente é formado em História e Filosofia. Atualmente desenvolve doutoramento em linguagens visuais no programa de pós-graduação em artes visuais da EBA-UFRJ. Dedica-se ao cinema e à escrita, realizando projetos em parceria com diversos artistas e cineastas. Dentre seus filmes, destaca-se Satã Sati, ou Memórias de um Amnésico, de 2015, média realizada em parceria com Juruna Malon, e Calypso, de 2018, que é um longa-metragem co-realizado por Rodrigo Lima.
Desde 2018, organiza cineclubes, debates, mostras e palestras dedicadas ao curta-metragismo brasileiro, com foco no cinema alternativo carioca dos anos 70 e 80. Em 2018, organizou uma mostra dedicada à Corsina, cooperativa de realizadores cinematográficos autônomos, dentro do quadro do Festival Dobra de Cinema Experimental. A mostra seguiu em versão expandida para a Cinemateca de Capitólio, em Porto Alegre, em outubro de 2019, perdão. E também em 2019 realizou um trabalho dependente voluntário de catalogação e pesquisa de curtas-metragens na Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, desenvolveu a curadoria e produção do Urubu Cine, cineclube mensal inteiramente dedicado ao curta-metragismo brasileiro. A cada mês, o cineclube exibia obras de um curta-metragista específico, convidado para o debate seguido da sessão. Nos anos 2018 e 2019, estabeleceu parcerias com a empresa Cinecolor, logrando digitalizar 9 curtas-metragens cujas cópias únicas se deterioravam em arquivos públicos. Dentre os filmes digitalizados, destacam-se As Sertanejas, de Eliseu Visconti, Eclipse, de Antônio Moreno, e A Nativa Solitária, de Francisco Almeida Fleming. Agradeço muito a presença de vocês, né? Eu convidei também vocês porque são 3 pessoas diferentes que me ensinaram muito nos últimos anos, né? Francialara lá em Tiradentes e o Lucas Parente no grupo de estudos do Rubens, na USP, que foi onde foi apresentado o cinema da Corsina. Então, com a palavra, a Laila Foster. Obrigado. Bom, boa noite já. Obrigada pelo convite, João, e agradeço o festival também. Eu acho que esse tempo pandêmico tem permitido encontros muito ricos, né? Mesmo com essa distância toda. E muito feliz em poder conversar também com o Francis e com o Lucas. Eu perdi um comecinho da sua fala, João, mas eu acho que dá para a gente começar, eu acho que uma conversa por essa provocação que você lança, né, que é esse momento muito específico de derrocada, né, de um modelo de financiamento, e sempre esse modelo de financiamento tem uma relação muito próxima com o Estado, né, então acho que quando a gente vai falar quer dizer, dessa queda da produção, que me parece que é inevitável, né, isso tem a ver com uma mudança do papel do Estado dentro da cultura, e evidentemente uma mudança do papel, de como o mercado vai operar dentro disso, né. Eu não queria muito, eu acho essa provocação do Kleber interessante, mas eu acho que muitas vezes ela deságua muito nessa discussão entre relação Estado e mercado, né. E eu acho que sim, é importante a gente olhar para as experiências do passado, mas eu acho que como historiadora, eu acho que os filmes continuam sendo produzidos. Eu acho que a questão é que tipo de filme, quem produz, e principalmente com que tipo de... Eu acho que o que está em jogo agora, mais do que qualquer coisa, é o viver de cinema, né? Quer dizer, a possibilidade do cinema ser uma profissão, né? E eu acho que isso foi uma batalha em vários momentos, quer dizer, quando a gente fala em mercado, quando a gente fala em Estado, no fundo a gente, como é que os cineastas se mantêm produzindo filmes, sendo cineastas, né? Então eu acho que essa discussão do mercado fica talvez, do mercado, ou de como que o cinema continua, né? Como que a nossa vida continua, apesar desse Estado agora extremamente aleijado, né, em relação ao cinema e à política cultural, como é que a gente continua, né? Mas eu acho que aí olhar para trás, e aqui eu acho que a gente tem um momento muito específico também, que juntou, quer dizer, essa espécie de um cenário duradouro, né, de políticas públicas que tanto que investiram na regionalização, isso permitiu a formação de produtoras, isso permitiu a produção de, uma explosão de produção de curtas-metragens de todo tipo, né, de perfil, mas eu acho que tem uma coisa coincidente, que é a explosão do digital, né, ali nos anos 2000, que isso foi uma ferramenta que possibilitou, evidentemente, uma entrada de todo um campo de produção, né, e essa junção com esse fomento um tanto mais estável, assim. Então, se a gente for pensar, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né, e aí eu vou voltar ali para os anos 60, e especificamente eu vou voltar ali para a experiência do Festival de Cinema Amador JB Mesbla, porque eu acho que ali tem um momento que tem um certo paralelo,
que é que em 1960 você já tem disponível essas câmeras amadoras, né? Quer dizer, o que foi o digital, o que é o celular agora. Quer dizer, o 16mm já existia desde 1920, né? Mas você tem uma espécie de descoberta desse formato, então uma chegada desse formato de forma mais ampla e mais democrática ali nos anos 60, e são a abertura de campos de possibilidade, né, de criação. Então, diante dessas aberturas de possibilidade, ali nos anos 60, você começa a ter uma produção de curtas-metragens, Festival de Cinema Amador, que foi um festival que durou de 65 a 70, que aceitava produções em 16mm, em outras bitolas amadoras, justamente já agregou uma geração gigantesca, assim, de realizadores. A gente pode citar os mais famosos, como Rogério Sganzella, Andrea Tonati, mas o Tiago Veloso, de Minas, que era fotógrafo, que teve contato com esses filmes, e o Andrea Tonati, que ali também vai fazer uma conexão com as pessoas de Minas, e isso vai seguindo. E eu estou falando disso porque eu acho que, claro que a gente vai ter uma questão de financiamento muito grave, mas eu acho que é importante também a gente pensar como é que essas esferas de circulação vão se manter, né? Como é que os festivais vão se manter, quer dizer, se a gente pensa no mercado de curta-metragem hoje em dia, não é um mercado, é um circuito, né? É um circuito de festivais. Eu acho que também tem uma diferença muito grande na discussão do curta-metragem ali nos anos 60 e nos anos 70, que existia realmente uma discussão de mercado em relação ao curta-metragem, né? Quer dizer, nos debates ali do JB Mesbla, claro que todo mundo, que esse discurso da profissionalização, né, de como que você começa com curta, isso está presente, não é, quer dizer, a gente não produz curta necessariamente para virar profissional, mas essa discussão estava colocada ali, e existia uma discussão muito grande de inserção em relação à inserção de mercado, mas não era só a produção, né, era a inserção do curta-metragem no circuito, né, num circuito de exibição, e aí isso depois acho que o Lucas pode falar um pouco disso, e eu acho que também a ABD vai ter um papel fundamental nisso, que é a valoração econômica do curta-metragem, né, que eu acho que hoje em dia essa discussão, ela um pouco se perdeu, né, eu acho que a gente teve um boom de produção, mas o cenário não apontou talvez para possibilidades de circulação do curta-metragem em termos quer dizer, como é que se faz dinheiro com curta-metragem? Realmente, a sensação que eu tenho é que sim, vai ser mais difícil viver de cinema, mas eu acho que os filmes vão continuar sendo produzidos, assim, os filmes sempre foram produzidos em condições extremamente precárias, né, eu acho que é importante que a gente mantenha também esses espaços de circulação, né, como esse festival que a gente está aqui hoje, e outros espaços e outras esferas de circulação desses filmes e de discussão também, né, mas eu não... Olhando para as experiências do passado, quando eu olho para as experiências do passado, a sensação que eu tenho é uma sensação de resiliência, né, principalmente em relação ao curta-metragem. Eu acho que se a gente for discutir longa-metragem, a conversa é completamente outra, né, e aí, por isso que é interessante também a gente pensar nesse sentido, quer dizer, o curta-metragem sempre foi produzido, a gente tem uma história gigantesca, né, da produção nesse formato, talvez a gente estamos olhando muito mais para essa produção, mas eu acho que o curta, ele vai justamente mostrar o que é possível, né, mesmo em condições muito, muito adversas, né, a produção de filmes. Por exemplo, se a gente for pensar num filme fundamental para a história do cinema brasileiro, que é A Alma no Olho do Zósimo Bubu, ele fez com sobras de negativo, né? Não sei se foi com sobras do Compasso de Espera, mas foi com sobras de algum filme. Os filmes que circularam no JB Mesbla eram todos... O Sganzella fala, foi agora eu esqueci o nome dele, mas o Cineclubista de Santos, que até o Jairo tem um filme com ele, que falou, vou te prestar um dinheiro, e o cinema ia sendo feito, né, acho que o curta-metragem é esse lugar que o desejo é possível, né, é possível fazer filmes. Então, eu pensaria mais num circuito ameaçado, mas e uma profissão ameaçada, né, mas continuar fazendo filme, eu acho que se continua, assim.
É interessante isso que você diz, Laila, porque eu estou envolvido num processo de curadoria que eu estou vendo muitos filmes dos anos 90 de Minas, naquela onda do curta-metragismo, aquele boom que teve de videoarte e tudo mais, e textos da época falam dessa questão de reciprocidade, assim, né, de emprestar, tipo, alguém tem uma câmera e aí ela roda, tipo assim, na galera toda, assim, todo mundo faz seu filme, e na mesma câmera você tem vários filmes, né? Com certeza o curta-metragismo é um lugar de resiliência e também de um certo canteiro de obras também, né, onde você continua mantendo o fio de uma expressividade, assim, né, para meio que não morrer e para meio que tentar catapultar isso, quem sabe, para experiências assim mais ousadas e tal, né? Não que o curta não seja ousado, né? É o lugar da ousadia, mas estou falando em sentidos materiais e tal, né? Você gostaria de botar mais alguma questão, assim, nessa primeira rodada, Lara? Não, acho que a gente pode abrir, né? Pode ir abrindo? Ah, beleza. Então, vamos partir para o Francis, então? Vamos embora lá, Francis. Opa, estão me ouvindo? Boa noite. Agradeço aí o convite. Feito pelo Festival de Cinema no Meio do Mundo, pelo João. E, enfim, é um prazer estar aqui com dois amigos, né? Dois não, João, vários amigos, na verdade, né? Mas esse diálogo entre eu, Laila e Lucas, a gente já teve ano passado no Cine Ouro Preto, sobre a parte da Corsina, inclusive. Em que a gente exibiu uns filmes, enfim, o Lucas falou da Corsina. Enfim, essa questão, eu estava pensando recentemente a questão do curta-metragem, sobretudo curta-metragem contemporâneo, e a partir do curta-metragem contemporâneo, toda uma história dos curtas-metragens no Brasil, que a historiografia, assim, se a gente for pensar a historiografia mais tradicional, a canônica, ela lida sobretudo com o marco industrial. Então, naturalmente, vai trabalhar a partir dos longas, né? Existem vários pesquisadores que hoje fazem história, né? Catalogam, discutem, pensam sobre os curtas-metragens, né? Do curta-metragem amador ao curta-metragem universitário, aos festivais de curta-metragem. A Laila é um exemplo que passa pelo, enfim, pelo curta amador, pelo filme amador, né? E pelo curta, e por esses festivais que nos anos 60, 70 exibiram, discutiram curta-metragem. Tem uma coisa que é muito interessante, que se você pega os curtas contemporâneos, e quando eu falo contemporâneo, eu falo dos anos 2000, desde o advento do digital, né? Você tem aí talvez 3 segmentos que sejam interessantes a gente pensar um pouco sobre eles, que eu acho que, em alguma medida, a experiência deles vai desaguar no curta contemporâneo. Um de fato, o curta-metragem mais experimental, que é esse curta que nos anos 70, 60 e 70 circulou nos festivais, como o JB Mesbla, o Jornal de Cinema da Bahia, né? Você tem toda uma produção experimental de Super 8 nos anos 70. Você tem o curta-metragem universitário, que ele ganha força. Ele começa nos anos 70, com o advento das escolas de cinema, desde os anos 60, mas, enfim, com volume maior nos anos 70, segue pelos anos 80, e nos anos 90, que teve até aquele período de interrupção, né, oficial da produção, que vai dar depois a retomada, e os curtas continuavam sendo realizados na universidade, em caráter didático experimental, né, no filme universitário. E agora tem uma que é uma coisa que eu não sei ainda se ela tá colocada nessa equação nos anos 2000, que é o vídeo.
o vídeo dos anos 80, o vídeo experimental, enfim, o vídeo o vídeo popular, que, sob certo aspecto, por mais que os novos cineastas talvez não tenham visto esses vídeos dos anos 80 e parte dos anos 90, eu sinto que existe uma dinâmica de produção ali com uma câmera caseira, né, misturando linguagem, enfim, que mistura poesia, se relaciona com as artes visuais, né, a videoarte, enfim, que teve uma intensidade muito grande nos anos 80 com a chegada das câmeras de vídeo. Então, você tem uma série de experiências ali, como, por exemplo, as mais famosas, né, o Olhar Eletrônico e a TV Tudo, que eram vídeos, né, filmes curtos, vídeos curtos, na verdade, feitos seja para os festivais de vídeo, seja posteriormente para algumas linhas de programação, algumas janelas de programação da TV, e o vídeo popular, sobretudo, por exemplo, as experiências que estão agremiadas ali na Associação Brasileira de Vídeo Popular, e que contavam com várias TVs, a TV Viva de Olinda, a TV Machambomba do Rio, e é uma experiência muito interessante, porque ela agremia, ela conta justamente com um certo uma certa pulsão experimental, né, de experimentar com a imagem e ao mesmo tempo de comunicar, ou seja, ela estava nesse aspecto ela estava relacionada à televisão, né? E se você pega um videoasta como Walter Schiller, por exemplo, que fez muitos vídeos para a TV Machambomba, você sente ali uma força estética muito grande, mas é uma coisa que ela está um pouco assim, paralela à história do cinema brasileiro, justamente porque o aparato ali, que era o vídeo, naquele momento dos anos 80 e 90, não era misturado com o cinema. Eu não sei, acho que isso precisa ser visto em alguma medida, porque eu sinto que essa coisa artesanal e de experimentação, ela vai desaguar no vídeo digital dos anos 90, que num certo momento essa distinção entre vídeo e cinema, ou seja, película, ela vai ser dissolvida, né? Mesmo uma mostra como Tiradentes, que eu faço um trabalho de curadoria lá já há anos, um ano depois, um ano antes, eu acredito, de eu começar, ainda tinha mostra de vídeo. Depois, isso foi dissolvido e tanto filmes feitos em digital, vídeo, hi-8, enfim, quanto película, acabaram sendo colocados em mostras em comum. Então, essa separação se dissolveu, né? Porque, assim, você tem toda uma história de filmes feitos em curta duração. Nos anos 90, por exemplo, essa experiência, você vai ter a experiência universitária também, você vai ter a experiência radicalmente, digamos assim, independente, né, com os coletivos, realizadores individuais, que inclusive bebem muito da videoarte. Aí que eu coloco esse elo, né? Se você pega, por exemplo, o João fez aí está fazendo essa pesquisa sobre os filmes mineiros. Se a gente for pensar, por exemplo, coletivos como Alumbramento e a Teia, a herança da videoarte ali está muito clara, não só na estética dos realizadores, mas também nas relações que os realizadores mantinham com videoastas ali dos anos 80 e 90. Né? Em Minas é muito claro, ali você tem o Cal Guimarães, o Éder Santos, né? E lá em Fortaleza, até o Lucas conhece bastante também desse contexto, a Alumbramento ela vai se dar ali no Alpendre, em que essa questão da videoarte era muito forte, né? com Alexandre Veras e tal. Então, eu sinto que hoje o curta-metragem contemporâneo ele é uma espécie de somatória, de híbrido entre todas essas tradições
de invenção das obras em curta duração, em imagem, vídeo ou película em curta duração, né? Não é uma coisa mapeada, né? Pelo menos eu não encontrei nada assim, que relacionasse uma coisa a outra, mas eu sinto que para entender um pouco essa produção dos anos 2000, é interessante pensar um pouco nesse encontro entre a tradição dos curtas-metragens e a tradição do vídeo, porque ela é fundamental para esse cinema que vai se fazer nos anos 2000, né, cinema independente, o curta-metragem, né? Um cineasta, por exemplo, como o Delaney Lima, ele é um cineasta que muito claramente, mesmo quando os filmes em digital começaram a ter uma dramaturgia estranha ao formato do vídeo, ele ainda fazia filmes que lembravam muito os trabalhos dos anos 90, né? Então, eu sinto que nos anos 2000, com o advento do digital, você tem esse encontro, né? Esses vários, digamos assim, esses vários rios desaguaram numa produção de curta-metragem que é uma espécie de híbrido disso tudo, né? E a importância também do curta-metragem, eu acho que ela sempre foi, e eu acho que isso, com os festivais agora dos anos 2000, é muito evidente que a renovação do cinema brasileiro ela teve o seu berço e o seu campo primeiro no curta-metragem. Então, nos anos 70, acho que ela até pode falar melhor disso do que eu, nos anos 70 você tinha ali aqueles festivais de curta, em que o curta-metragismo era uma coisa muito forte, né? Então você tem a ABD, você tem nos anos 80 a Corcina. A ideia do curta-metragismo, que buscava se profissionalizar, ou seja, entrar no mercado, era uma coisa muito forte. Mas não necessariamente boa parte daqueles cineastas, digamos assim, foram para o longa-metragem, né? Era um curta-metragem. Essa figura, até essa palavra curta-metragista, né? Essa classificação, hoje não se fala mais disso, o curta-metragista, o cara que faz curtos. Hoje é o cineasta, o cara, como um Mascaro, por exemplo, ele faz curta, ele faz longa, né? Como o Gabriel Martins faz curta, faz longa, o Delaney, curta, longa. Então, essa divisão você não tem mais, não se fala curta-metragista, o fulano é curta-metragista. Às vezes a gente vai conversar com alguma associação, digamos, de cineastas que fazem longa-metragem há um bom tempo, como a APACE, eles ainda dividem, né? Eu sou da BD aqui em São Paulo, vocês são os curta-metragistas, né? Um pouco, sendo que quase todo mundo da BD que faz filme já faz longa, tal, né? Claro que é um longa que circula num outro campo, mas essa é uma coisa que ela desapareceu. E nos anos 2000 você consegue acompanhar pela história dos festivais, Brasília, Tiradentes, né? Esses festivais têm mostras de longas e curtas, a passagem, assim, justamente a carreira de alguns cineastas que começaram no curta, foram para o longa e, inclusive, às vezes voltam para o curta, né? Agora, em janeiro, em Tiradentes, a gente teve um filme, por exemplo, da Renata, que fez Amor, Plástico e Barulho, é um longa, ela estava com curta na mostra competitiva. Então, um pouco essa divisão ela foi diluída, né? Então, é interessante a gente pensar os anos 2000 como o lugar em que essa figura do curta-metragista, do cinema de curta-metragem, ele vai ganhar um pouco um outro estatuto, né? Inclusive, ele vai estar dentro, de maneira muito forte, dentro de um circuito de cinema contemporâneo, internacional, nos festivais, em que essa circulação ela vai ser diferente, né? A ideia do curta-metragem no cineclube, da lei do curta que botava os curtas na sala de cinema, isso não existe mais. Assim, é um debate que ele desapareceu, né? O circuito do curta é outro. Mas eu acho que é interessante a gente voltar justamente debater e voltar a escrever, pesquisar, exibir
né? E tentar entender um pouco essa história do curta-metragem, porque tem uma coisa que é muito interessante. Eu conheci os filmes da Corsina via Laila e Lucas, eu não conhecia. Eu conhecia um ou outro filme, mas eu não conhecia o conjunto. E tem uma coisa muito interessante nisso daí. Porque você pega um filme como aquele Rocinha 77, sabe, tem uma coisa ali que ela que é do Sérgio Pel, você tem ali uma... me parece que os filmes do... O Fábio Andrade mesmo me falou essa semana, né, os filmes do Aloysio Raulino, que parece um encontro entre o filme político latino-americano, né, o documentário, com cinema, sabe, Michael Snow, Chantal Akerman. Então, um encontro entre uma certa experiência do cinema radical, experimental e de vanguarda, com esse cinema latino-americano, político, enfim. E você tem, na Corsina, você tem isso, você tem nos filmes do Aloysio Raulino, esse encontro entre duas tradições que na história do longa-metragem elas parecem estar sempre em conflito, né? O filme de um discurso político mais radical, e esse outro cinema. E só para finalizar, esse cinema mais experimental. Só para finalizar, pensando aqui buscar, enfim, nos anos 2000 eu sinto um pouco a mesma coisa em alguns filmes. Só que, por exemplo, esses realizadores provavelmente beberam das mesmas fontes, mas não viram os filmes da Corsina, por exemplo, né? Então, eu acho que é interessante uma oportunidade como essa, porque é uma maneira da gente fazer essa cartografia dos curtas e tentar entender um pouco, com essas experiências do passado, o que é possível fazer hoje, quais são os desafios. Porque se nos anos 80 você teve o vídeo que, em alguma medida, visava, se a gente pegar a BVP ou a TV Tudo, visava uma comunicação, de fato, via mídia, televisão, enfim. Os curtas que se deram ali nos festivais dos anos 70. Hoje, eu acredito que a gente tem um outro desafio, que talvez, digamos, uma mídia nova é a internet, e eu sinto que ainda ela não está explorada na sua potência. Então, eu sinto... E ainda agora... Só que agora, nesse momento de isolamento, eu vejo que isso... alguns filmes já foram realizados para a internet. Olha o que o IMS fez, né? Tem lá o filme da Grace Passou, do Vinícius Silva, ou seja, me parece que é o momento em que esse meio de difusão que é a internet, finalmente, depois de 20 anos, está sendo colocado como uma possibilidade aí de uma janela possível de ser vista, enfim, de difundir esses filmes e de fazer filmes, inclusive, para essa mídia. A gente não sabe ainda, né? A gente não sabe. Mas é isso, acho que é um pouco por aí. Esse é o meu pontapé inicial aí. Valeu, gente. Foi muito massa, Francis. Eu acho que você questão interessante. Dessa perspectiva do comunicativo, assim, né? Nós conhecemos pouco, assim, eu mesmo estou conhecendo mais esse ano passado para esse ano, estou conhecendo várias coisas aí da Corsina, acabei de conhecer umas coisas do Mel de Abelha, e eu acho que essa relação com o vídeo também é uma coisa que precisa ser notada. Por exemplo, eu estou tendo o desafio agora de tentar articular vídeos para cinema, né? Mas assim, tendo essa coisa, poxa, será que esse filme funciona aqui? Tal, e a maioria funciona, eu acho, né? Mas alguns não. Mas é curioso também essa cinefilia ou essa videofilia, né, de uma certa geração. Porque eu lembro minha segunda sessão do Cineclubista que eu organizei foi a Vizinhança do Tigre. E o debate que a gente teve... Então, não estão me ouvindo? Me falaram aqui que está dando problema no som, é isso? Não, tá bom, tá ok. Ok? Ah, tá. Me falaram melhorou agora que o Hipólito entrou. Tá, enfim. Uma coisa que foi comentada nessa sessão desse Cineclube, que foi o César Guimarães que comentou junto com o Afonso, o Show e o Neguinho, foi que essa relação dele com o vídeo. Ele era um cara que ficava
perseguindo os filmes do Carl Guimarães, assim, um cara apaixonado com esse vídeo de textura e tudo mais. Isso está nos filmes, nos longas dele e tal. Pelo menos eu consigo ver. Vamos tocando, então, essa pontapé inicial. Gostaria de chamar o Lucas aqui para a mesa, então. Essa mesa virtual. Olá. Aí. Olá. Agradeço muito ao pessoal do Festival de Cinema do Meio do Mundo e fico feliz também de estar aí junto com o Francis, a Laila, o João e tal. E prazer, Hipólito também, que não conhecia. O Francis, enfim, todas as duas falas me fizeram pensar algumas coisas, né? Enfim, vocês citaram algumas vezes a Corsina. Estava até na dúvida se iria repetir a questão da história da Corsina, mas acho que talvez seja importante, né? Mas eu fico muito pensando, agora que o Francis falou dessa questão, né, enfim, do vídeo, né, e do alumbramento, de outras formas de fazer cinema, eu fiquei pensando em tentar fazer alguns paralelos entre essa história que a gente está analisando, que é mais dos anos 60, 70, 80, né, do curta-metragismo brasileiro, com relação a essas questões atuais. Enfim, é a proposta toda, né, da nossa conversa, mas fiquei pensando um pouco nessa questão do vídeo mais particular e da questão, assim, de um coletivo, de pensar um coletivo como alumbramento, assim. Aí eu fiquei anotando algumas coisas aqui, eu confesso que, enfim, com toda essa questão do corona, e, enfim, da vida e tal, assim, eu estou aqui muito distante, digamos assim, dos centros urbanos. Eu estou morando em Santana do Cariri, que é no sul do Ceará, e fazendo filme, né, e no meio desse contexto todo, né, a gente não parou de fazer filme, mesmo porque, assim, aqui é praticamente floresta ao redor de onde a gente mora, assim, e, enfim, tomando todos os cuidados necessários, mas é uma coisa que tem voltado muito à nossa cabeça, assim, tipo, o que a gente está fazendo, como é que a gente faz cinema agora, onde é que a gente vai exibir isso, qual é a nossa relação com o pessoal daqui, etc., dentro desse novo contexto, assim, mundial. E outra questão que isso me faz pensar muito, na verdade, na questão da Caravana Farcas também, né, porque a Caravana Farcas fez toda uma viagem por essa região daqui do Cariri no final dos anos 60 e durante os anos 70, então é outra questão que eu estava pensando em tocar, querendo fazer uns paralelos meio malucos, digamos, entre a história do curta-metragismo e alumbramento e um pouco falar da Caravana Farcas. Mas aí eu fiquei pensando, né, tipo, o curta-metragismo brasileiro surge após um período longo do cinema nacional que vai vir lá da época do Getúlio Vargas, né, que é a época do curta-metragem como um formato essencialmente educativo, né, assim, que vai ser muito produzido pelo INSE, né, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que é fundado pelo Estado Novo, e que vai existir até, se não me engano, 75. E então, assim, o cinema de curta-metragem era sobretudo um cinejornal, né, que era exibido antes dos longas-metragens nacionais, e durante os anos 60 e início dos anos 70, eu não tenho aqui de cabeça todas as leis e tal, mas existia uma lei de cotas em que 30% dos filmes dos longas-metragens tinham que vir junto com um curta-metragem nacional educativo. Que depois essa é uma lei que vai ser substituída pela lei do curta, da qual a gente vai falar em seguida. Mas então, assim, o cinema nacional de curta-metragem era, sobretudo, até o meados dos anos 60, era um cinema educativo, assim. Não vou falar, não todo, mas bastante voltado para um cinema, enfim, como a gente conhece, com voice-over, que a gente chama de voz de Deus, né, descrevendo algum tipo de trabalho, alguma história, né, ou usando imagens de arquivo, enfim. E aí, nos anos 60, surge uma mudança disso, né, com essa explosão do cinema amador, né, do que a gente chama de cinema amador, desses formatos considerados menores, né, tipo uma grande difusão do 16mm e em seguida do Super 8, mas já também do 8mm, e surge toda uma questão aí de um cinema que não necessariamente, enfim, tem toda uma discussão se a gente chama isso de cinema experimental ou não, mas de um experimentalismo, né, no cinema, de um cinema que experimenta, né, que faz experiências
E eu gosto um pouco de associar, porque assim, o curta-metragem, ele nessa época, nos anos 60, ele vai mudar muito, ele vai se tornar, ao invés de ser um cinema institucional, educativo e tal, ele vai se tornar cada vez mais o contrário, um cinema, digamos, passional, individual ou de grupo, né, e até mesmo ilegalista, né, assim, até mesmo registrando ações contra o Estado, assim, como é o caso, por exemplo, do Sérgio Pel, que fez filmes nessa época em que ele jogava tinta, né, como se fosse sangue, né, em estátuas de militares no Rio de Janeiro, e filmava isso em Super 8, sabe? Então, assim, eu costumo gostar um pouco de aproximar isso com um conceito que, se não me engano, vem do Fluxus, né, que é um grupo de artistas e cineastas e tal dos Estados Unidos, mas, enfim, que é um grupo internacional, na realidade, em que eles se falam, tem um termo que eu gosto muito, que é Riot of Actions, né, que é uma ideia de criar um motim de ações, né, e que é uma ideia que você vai criar tantas ações, no caso do Fluxus voltado para uma questão conceitual, né, em que você criaria, digamos assim, uma espécie de insurreição através da arte, do cinema, da performance e tal. Né, tipo, através de ações cotidianas, na realidade, muito banais até, tipo, por exemplo, como a Yoko Ono, quando ela fala, eu vou andar com um carrinho de bebê, ela propõe isso, como qualquer pessoa possa fazer isso, né, ande com um carrinho de bebê vazio pelas ruas, um dia inteiro, tal. Até isso surgiu uma espécie de alucinação, as pessoas não entenderam o que está acontecendo. Imagina se um monte de pessoas começam a fazer esse tipo de ações, isso geraria uma espécie de motim, né, de ações. E eu acredito, assim, que ali o curta-metragismo, a partir do momento, enfim, do Festival JB Mesbla, que a Laila fala muito do festival e tal, enfim, estuda o Festival do JB, que é um festival que surge em 65, se eu não me engano, 65, né? Que é um festival de cinema amador em 16mm, e depois a Jornada de Cinema da Bahia, em 72, que vai ser voltada também ao curta-metragem nacional, onde se funda a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-Metragistas e tal. Todos os cineclubes e festivais de cinema amador que começam a explodir no Brasil nos anos 60 e 70, o curta-metragem ele vai se tornar, então, um verdadeiro formato que se aproxima da vida, que quer se aproximar, digamos, da banalidade cotidiana, das relações afetivas intramuros, né, digamos assim, e eu acredito, então, que ele vai ter esse papel um pouco, assim, digamos, de uma espécie de catalisador dessas ações cotidianas e tal. Não é um cinema... é um cinema que vai buscar ocupar as salas de cinema, e que vem de uma cinefilia também dos anos 60, mas que de alguma forma ele não se dá propriamente nas salas de cinema, ele vai se dar digamos que em pequenos espaços, enfim, exibições caseiras, enfim, nas ruas, nas manifestações, etc. E ao mesmo tempo, então, assim, vai surgir ali, digamos assim, uma certa tensão ali nos anos 60, eu acredito, 70, entre, de um lado, um documentarismo que segue sendo, digamos, educativo, pedagógico, até demagógico, né? E que vai se relacionar muito com o grupo do Cinema Novo, que reivindica um pouco esse documentarismo lá, a partir da reivindicação da tradição do Humberto Mauro e tal, e, de outro lado, um cinema que é muito inclassificável, que é esse outro cinema aí que a gente tenta trabalhar e que, de alguma forma, vai ser precursor de questões de vídeo performance, etc. E, então, assim, nos anos 60, você tem, ao mesmo tempo, de alguma maneira, o auge desse cinema educativo, talvez, ou então o que seria o limiar desse cinema educativo com a Caravana Farcas, né? Que é um fotógrafo, o Thomas Farcas, que vai financiar uma série de curtas-metragens de viagens através, sobretudo, do sertão, do Nordeste, fazendo documentários que, se por um lado já são realizados por uma outra geração de cineastas vinculados ao Cinema Novo, continua, apesar disso, mantendo assim, certos esquemas de um cinema tradicional educativo, considerado já caduco, digamos assim, né? O uso de entrevistas com voice-off, o uso de voice-over e de uma relação com o povo como se distante, assim, tal. E com coisas super exuberantes e lindíssimas dentro disso, né? E aí essa outra galera, digamos assim, que vai ser, no caso do Rio de Janeiro, o pessoal da ABD e tal, tem o Sérgio Santeiro, o Sérgio Pel,
certas pessoas que estão vinculadas ao mundo da arte contemporânea ali, né, ao pessoal do neoconcretismo, a própria Lígia Pape, Elijah Clark, o pessoal todo faz cinema, o próprio Elliot Sica, existe, digamos, uma cinematografização de tudo ali naquela época. Esse pessoal vai ser muito crítico com relação a, não só esse pessoal, mas eles também muito críticos à questão da Caravana Farcas, sendo que alguns deles vão fazer escola com a Caravana Farcas, eles vão ser, digamos, filhos, digamos, dessa Caravana Farcas, desse documentarismo educativo, mas que não vão deixar de criticar, de querer inverter todos esses métodos, né? E aí eu acho muito interessante, porque o Roberto Moura, que é um desses cineastas do curta-metragismo, e que foi um professor meu, e que, enfim, que pesquisa até hoje, escreve sobre o curta-metragismo brasileiro, que fez parte da Corsina, etc., Roberto Moura fala dessa época de surgir uma ideia de uma antropologia poética da cidade, né? Que seria, digamos, teria um lado antropológico, teria um lado de querer se aproximar de certos, digamos, ritos populares e de analisar certos costumes nacionais, brasileiros ou locais e tal, mas, por outro lado, é poético no sentido de que não deixa de ser delirante, não deixa de querer se virar o outro e não só querer retratar o outro, e é urbano, não está querendo só falar, enfim, falar do campo ou falar da favela como uma coisa, né, separada, digamos, do asfalto. Então, seria essa ideia de uma antropologia poética da cidade e tal, desse cinema, enfim, que se quer o outro. E é curioso que nesse mesmo período vai surgir a videoarte no Brasil, ali em 73, 74, com também uma questão que não deixa de ser documental, né? Porque as primeiras videoartes brasileiras são todas, tem muito a questão do registro, né? Que é tipo debatido até hoje, se isso é um registro de uma performance, ou se a performance foi feita mesmo para ser vídeo. Enfim, talvez eu estou falando muito rápido, mas eu acho que dá para entender assim que as primeiras videoartes eram registros em plano sequência de performances, né? Então vão carregar consigo também uma tensão do documental, assim, que vai ser muito forte assim, nos anos 70. E aí, enfim, a ABD&C, que surge ali no Jornada de Cinema da Bahia, né, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-Metragistas, vão querer começar a ocupar, né, a criar uma reserva maior de mercado para esses curtas-metragens que estão sendo muito produzidos no Brasil. E aí eles conseguem aprovar a lei do curta, que vai entrar em vigor, ela é aprovada em 75, mas vai entrar em vigor em 77. E aí esses filmes que até então eram realizados e exibidos em circuitos, digamos, amadores, vão começar a ocupar as salas de cinema, então vai ser uma coisa muito escandalosa, vai produzir todo tipo de problema e de questionamento em cima disso. E a lei do curta, ela torna obrigatória a exibição de um curta nacional antes de cada longa estrangeiro, né? E ela recebe, não me lembro se eu acho que é 8% do dinheiro dos bilhetes, então, que são vendidos no cinema. Então, isso vai gerar um esquema que se retroalimenta de produção, exibição e distribuição de curtas-metragens, altamente sustentável, que deu lucros à Embrafilme, porque a Embrafilme distribuiu boa parte desses filmes, e mesmo assim foi boicotado pela Embrafilme, boicotado pelos distribuidores internacionais, pelos exibidores nacionais, etc. E aí os anos 80, então, vão surgir diante dessa geração como uma época de abertura, mas uma época também de crise, né, e de crise econômica, em que muitos desses realizadores vão estar vivendo o auge das suas realizações, mas vão ter que, de alguma forma, do dia para a noite, parar de fazer cinema, porque começou a se tornar insustentável, a lei do curta é boicotada, a Embrafilme, por fim, acaba em 1990. Tem, enfim, histórias de cineastas que se suicidam, etc. Então, assim, a abertura, ela é, no fundo, por um lado, muito esperada, né, pelo fim da ditadura, por outro lado, ela, no fundo, ela é, de fato, a cristalização do projeto da ditadura, então ela vem com uma série de amargores, assim, muito barra pesada, enfim. E aí, essa geração, ela vai buscar saídas de várias formas. Assim, o Sérgio Pel, por exemplo, que é um realizador que era arquiteto também, ele passa a viver ali em Rio das Pedras, né, que é uma favela ali no Rio de Janeiro. Ele começa a fazer arquitetura de favela, que era uma coisa que ele sempre quis fazer, né. Tem outros cineastas que vão para a academia, vão virar professores universitários, como o próprio Francis falou. Muitos desses curta-metragismo, desse intuito de curta-metragismo,
vai se voltar para oficinas universitárias. Então, por exemplo, o Antônio Moreno, que é um realizador de cinema e de animação, com experimentações bastante interessantes, ele vai ser professor na UF desde o início dos anos 80, e ele realiza, junto com alunos, muitas animações e tal, assim, ele realmente fez uma escola de animação, assim. Outros cineastas vão começar a fazer vídeo, né, como o Francis estava falando, vai ter todo nos anos 80 uma transição ali para o vídeo, o que curiosamente não por uma questão econômica, de formato, muitos não se adaptam para o vídeo, né, mas alguns vão realmente se voltar para o vídeo. Para mim, um exemplo que eu acho muito interessante é o do Luiz Rosenberg Filho, que não é propriamente um curta-metragista, mas fez muitos curta-metragistas e se relacionou com curtas-metragistas, produziu filmes que foram exibidos na Lei do Curta, como ele produziu um filme chamado, por exemplo, América, que é um filme que me lembra essa questão que o Francis estava falando do Raulino, de fazer um cinema bastante engajado, latino-americanista, e, por outro lado, ser um filme experimental, que é um filme chamado América, com K, do Otávio Bezerra, e que é produzido pelo Luiz Rosenberg. O Luiz Rosenberg faz um pouco esse diálogo também entre experimental e latino-americanista, né, político. E ele vai fazer um filme, começa a fazer vídeo, se eu não me engano, com um filme chamado Videotrip, que é de 1984, quando ele não recebe uma... Ele está no Vimeo, esse filme, Videotrip, é um média-metragem feito em Matic, em vídeo. Ele faz esse filme depois que ele é meio boicotado pela Embrafilme, a Embrafilme não financia um projeto lá dele, e ele decide, cara, vou abandonar a película, entendeu? Assim, vou começar a fazer vídeo. E é uma figura interessante nesse sentido, assim, mas eu diria que a grande parte das pessoas que conseguem se adaptar, vai para as universidades, assim, o próprio Roberto Moura vai dar aula de História do Cinema Brasileiro na universidade, tem vários que vão tentar, né, fugir para conseguir se manter através das universidades, né, de ser professor. Mas, enfim, muitos são enterrados vivos e tal. E hoje eu acredito, assim, passando para os dias de hoje, eu acredito que hoje a gente vive uma espécie de abertura ao revés, né? Muitas vezes tem essa questão, né, as pessoas ficam discutindo, né, se é um golpe, ou como a gente chama, é um golpe, mas que tipo de golpe, né, assim, porque o tipo de golpe mudou completamente. Às vezes parece que a gente vive uma espécie de abertura ao revés, assim, uma coisa de andar para trás, assim, reviver os anos 80, assim, né? Só que, de novo, já com essa questão do vídeo muito imposta, né, e da internet, né? O Chris Marker vai falar, de alguma maneira, que a internet vem para nos salvar da televisão, né? Porque o que aconteceu ali muito nos anos 80 também é porque tinha o vídeo, mas não tinha um circuito exibidor propriamente de vídeo, não tinha internet, né? Então, assim, a saída do vídeo seria qual? Seria a televisão, assim, sabe? Tem uma questão um pouco complicada ali, né? As salas de cinema não são equipadas de vídeo, não eram equipadas de vídeo, então, assim, tem o vídeo, mas não tem internet, então era uma época meio limbo nesse sentido de transição tecnológica, né? Hoje em dia a gente tem a internet, o Chris Marker fala isso, né? Que a internet, de alguma maneira, veio para nos salvar da televisão, né, e fazer com que todos sejam capazes de fazer cinema e fazer vídeo e tal, né, essa ideia da realização de um projeto de vanguarda que existia na época do surrealismo, já de todos poderem ser artistas, etc., o dadaísmo já botava isso, né. E aí eu acho muito interessante que, da mesma forma que nos anos 60, 70, existia o curta-metragem, era esse lugar, como eu falei, desse motim de ações, de criar um riot of actions, assim, uma ideia de ser um formato que se aproxima da vida, que ser um formato que se aproxima de outras artes da performance, do gibi, né, ou da arquitetura, como no caso do PEL, etc. Desculpa, não sei se aqui tem uns cachorros latindo, então não sei como é que está aí para ouvir. Mas, hoje em dia, eu acho que, assim, com esses coletivos, como a gente falou ali da Teia e do Alumbramento e tal, a Teia na BH e Alumbramento em Fortaleza. Alumbramento, quando eu conheci o pessoal do Alumbramento, que foi em 2008, Alumbramento, quase você não poderia simplesmente dizer que era um coletivo de cinema, porque era um pessoal que fazia moda, eles faziam roupa, eles faziam fotografia, eles faziam performances, organizavam tipo uns desfiles bem loucos, faziam música experimental, o pessoal fazia poesia, publicava, fazia exposição, fazia uma porrada de coisa, e o cinema era, de alguma maneira, um lugar ali onde tudo aquilo se juntava, assim. Fosse através de registro, tinham vários filmes deles que o filme, você ficava na dúvida, isso é um filme, isso é um registro de uma performance,
né? Tem um que eu acho que é Espuma e Osso, que o pessoal sai na rua vestido de Mickey Mouse e de outras figuras assim da Disney, o que o pessoal fazia independente de estar sendo filmado ou não, enfim. E eu acho isso, assim, uma questão muito interessante, assim, para mim, ao meu ver, é a saída mais interessante, assim, né, tipo, quando a gente vive nesses momentos de crise, de se questionar também um pouco dessa especialização do que é cinema, sabe, ou será que a gente tem que fazer entende, o que é essas separações entre os formatos, o que é cinema, o que é vídeo, mas o que é vídeo, o que é foto, ou o que é uma instalação, ou às vezes até misturar isso com outras coisas, assim, e aí... Não sei, eu acho que hoje a gente teve uma época, né, nos anos 2000, de volta de muitos cineclubes, né, que foi uma história que se deu muito ligada à Mini DV, né, que surgiu todo esse pessoal, e eu acho, assim, que hoje em dia a gente vive uma crise dos centros urbanos e tal, e aí eu queria falar, assim, com relação, por exemplo, a um projeto que a gente está fazendo aqui em Santana, tem um pouco a ver com isso. A gente veio para o sertão, né, assim, ao sul, não é nem sertão exatamente, né, que é a Chapada do Araripe, mas com armados de projetor, de uma série de coisas e tal. A gente chegou aqui numa ideia, bom, vamos formar um cinema, abrir a garagem. Eu estou aqui falando de uma garagem, aqui de uma casa, que a ideia aqui é meio um cineminha, mas aí veio o corona. E aí já não tem como juntar as pessoas diante de uma tela de cinema, né? Então, realmente... toda a questão virou um pouco como a gente levar isso para a internet, um pouco como o Francis falou, de ser uma questão que ainda não é de todo respondida, né? E eu, de alguma maneira, o corona, dentro desse problema todo que a gente vive hoje em dia, os festivais, essas webinars, enfim, esses encontros virtuais e tal, cresceram, né, de uma maneira muito absurda, muito louca, né? E eu acho que é um pouco por aí o que a gente vai ter que pensar, né? O que é cinema sem sala de cinema, né? Ou tipo sem... Porque a sala de cinema, eu nem sei como é que tá agora toda essa questão, né? Deve estar falindo de uma maneira brutal, né? Mas é isso, assim, de alguma maneira existiu numa época ali um projeto de tornar o curta-metragem um formato viável economicamente, e talvez foi a única época, né? E não acredito muito que isso vá voltar, assim. A Ancine, que de alguma maneira ela agregou as funções tanto da Embrafilme quanto do INSE, né? Do INC, né? Que vai ser o herdeiro do INSE, ela nunca teve, de fato, um pensamento voltado para a questão da exibição, da distribuição do curta-metragem, era sempre voltado apenas, sobretudo, para a produção, né? Enfim, não sei, eu já falei um monte, não, mas acho que a gente pode passar a bola. Mas massa demais o que você coloca, Lucas. Eu vou pegar um fio aqui e puxar a Laila para conversa aqui novamente, porque eu acho que vai ser massa nesse momento, o timing é perfeito. Porque é o seguinte, tem aí, você fala de épocas se funciona um projeto de outra produção, sobretudo de distribuição e de encontro com e entre esses filmes, né? E eu também vejo aí que o curta-metragismo dessa época foi se desdobrando também na questão de oferecer um modo de produção bem interessante para o agora, né? Mas aí, uma coisa que você fala me chamou a atenção, né? São duas chaves. Primeiro, a questão dos cineclubes, dos festivais, das universidades. E outro são as várias artes, várias formas expressivas que, de certa maneira, em alguns momentos, se imbricaram na produção de filmes. E o curta-metragem foi muito uma instância desse encontro, dessa experimentação de artistas que muitas vezes trabalhavam mais com outras áreas, né? Eu lembro de uma aula do professor Ismael Xavier que ele falou uma coisa massa, que ele falou assim, ele perguntou pra gente qual era o ano que a gente achava de produção mais intensa, assim, né, do cinema, e aí ele falou 67, se não me engano, e ele falou que foi quando várias artes se encontraram, né, e o cinema foi um grande lugar de síntese, né, mas nada disso existe sem essas instâncias de encontro, de encontrar pessoas, conversar, conhecer, criar afetos, amizades, inimizades, mas, sobretudo, fabular junto ali, né? Conhecer as coisas no encontro, né? Por isso que eu fico pensando, né, nessa multiplicação de eventos virtuais e
festivais virtuais e cineclubes, eu falo assim, gente, é muito massa, claro, é importante a gente tomar com projetos variados, mas é importante a gente ter aqui esse momento, essa instância, essa plataforma, como um memorial, uma espécie de cemitério, que a gente rememora essas outras instâncias importantes de encontros presenciais, onde ali a gente ensaia várias ações, né? E aí eu acho que esses momentos assim, virtuais também servem para a gente ensaiar essa retomada desses espaços, dessas instâncias, né, como festivais de universidades, cineclubes e tudo mais. Aí eu queria chamar a Lara de novo para conversa, para conversar sobre esse lance dos cineclubes, dos festivais, como que esses lugares de encontro e de trocas são cruciais para a sobrevivência da produção e também para o desenvolvimento, né, dessa produção, né, para a gente tentar pensar coisas melhores também. Eu vou te devolver a pergunta, João, que você está insistindo com essa coisa de pensar coisas melhores, né? Eu estou achando curioso isso, né? Quer dizer, pensar como se a gente tivesse que ir para o passado com essa espécie de garimpar coisas melhores, assim. Eu acho que a gente vive o que esse boom de tanta coisa, o que permitiu, é uma variação gigantesca, assim, de tipos de cinema, né? Porque aqui a gente falou Corsina, Festival de Cinema Amador JB Mesbla, e é muito interessante porque quando a gente vai pensar na história do curta-metragem, o primeiro momento que se pensa, é a primavera do curta, ali nos anos 80, aí você pensa aquelas figuras, né, os filmes do Jorge Furtado, né, que é um núcleo de produção ali que se inseriu dentro do mercado, por exemplo, assim. Eu acho que, é claro, eu realmente não sei, eu vejo como, pelo menos por uns 2 anos, esse cenário um tanto ameaçado, né, da realização dos festivais e de encontro, mas eu tô curiosa, assim, com essa... a derrocada nunca é completa, sabe? A gente está vivendo um tempo presente e que, não sei, alguém comentou uma vez, não aguento mais ver a história desfilando, né, sob os meus olhos, quer dizer, um tempo de transformação muito concentrada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um fim quer dizer, o dinheiro vai circular de uma forma diferente, a nossa vida vai ser muito mais difícil, isso é fato, mas eu não consigo ver uma terra arrasada em termos de desejo de produção de cinema, assim, muito pelo contrário, né? Talvez... Nunca vou afirmar que os momentos difíceis são os melhores momentos para se produzir, né? Tem um pouco esse chavão também, né? Mas, sim, se a gente vai pensar formas de financiamento, é uma coisa. Se a gente vai pensar como as pessoas vão continuar fazendo filme, as pessoas vão continuar fazendo filmes, assim. Não sei, esse olhar para o passado... Eu estou curiosa, eu vou te devolver essa pergunta. O que está te angustiando, João? Quer dizer, esse olhar para... Quer dizer, eu não acredito muito também nessa coisa de vai ali no passado e pesca, assim, eu entendo, né, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo é curioso, né, porque o cinema brasileiro tem esse parece que tudo se repete, mas também não é, as coisas não são iguais também, né, acho que a gente tem um momento de repetição, que é essa ideia dos ciclos, né, a gente vai tendo esses ciclos de derrocada, né. Teve um ciclo da Embrafilme, parece que a gente está vivendo esse ciclo de novo, mas eu não sei, eu vejo muita coisa ameaçada, mas ainda bem que a gente vive em outro tempo em termos de produção, assim, né, em termos de... Tanto da forma como as pessoas estão se jogando, eu acho que uma prova, assim, são aqueles filmes claro, que você tem o Instituto Moreira Salles bancando a produção e a difusão daqueles filmes, né, mas como o Francis bem lembrou, tem umas coisas absurdamente potentes sendo produzidas ali, né, então, quando você pensa nesse... Né, o que está na sua... Né, Só devolvendo um pouco a pergunta, assim, o que você vê como tudo está ameaçado? Eu sei que tudo está ameaçado, né?
Mas quando você pensa no Mel de Abelha, também que era um coletivo de produção, que aí também começou a fazer em Super 8, imagina o que devia ser fazer filme no Piauí, né? Então, quer dizer, claro, vai se produzir em Super 8. Essa questão regional, principalmente ali, se a gente for pensar historicamente, né? E até mesmo com a produção produção em película era uma outra realidade mesmo, assim. O custo, né, em termos na ponta do lápis, assim. Mas, claro que eu vejo esses espaços de circulação muito ameaçados, e a gente vai ter que provavelmente pensar em outros jeitos, mas não sei, eu não vejo... Eu vejo possibilidades, assim, sabe? Não, eu também vejo, Laila. Eu acho uma coisa muito massa você jogar a pergunta. Você reformulou aí a pergunta muito bem, jogou para mim. E eu não tenho esse pensamento de terra arrasada assim, não. Eu acho que tem uma questão de terra arrasada de arrasar esse passado, né? A possibilidade dos registros que a gente tem desse passado. Né? Lógico que não vai acabar tudo, mas com a questão de... eu acho que estamos numa situação difícil, sobretudo para a preservação desse passado, né? Mas eu provoco mais para a gente causar assim, umas faíscas assim, nesse presente, para tentar pensar com coisas que já estão acontecendo agora no presente. Eu ia chegar, por exemplo, eu acho que é a hora de eu mencionar isso, eu estava conversando com um colega meu outro dia sobre filmes de caixote. Né? Filmes de caixote, uma produtora, né? Um grupo aqui de São Paulo, e a gente estava conversando, assim, estava numa brisa, assim, trocando ideia, como que eles reúnem ali a distopia e a utopia dos anos de bonança, vamos dizer assim, sabe, de recursos, né? Porque sempre no caixote ali teve gente como Marco Dutra e Juliana Rojas que super despontaram internacionalmente e viabilizaram sua produção com bons recursos e tudo mais, e ao mesmo tempo que você tem artistas, ali cineastas que manteram um modo de produção, assim, que tem até muito a ver com essas experiências do passado que a gente está lembrando, né? Por exemplo, Sérgio Silva e o João Marcos de Almeida, né? Por exemplo, um filme como Estamos Todos na Sarjeta, mas alguns de nós ainda olham para as estrelas, é um filme que poderia muito, muito bem, parece que é um filme de quarentena, né? Até é curioso isso. E é um filme belíssimo, assim, do último Festival de Tiradentes, foi um dos filmes que mais me impactaram, assim. Então, eu entendo isso, essa questão dessa certa tranquilidade, né, de você, que vem de você aí, Lara, falando que a produção vai continuar e tudo mais, que a gente tem que resguardar mais essas outras instâncias, eu concordo. Eu só fico pensando como que, por exemplo, a gente podia tentar arrancar, assim, alguns fiapinhos, assim, né, do passado. Por exemplo, eu acho que eu estou numa animação muito grande com as coisas que eu estou conhecendo da Cursina, por exemplo, né? Porque eu fico pensando como que uma cooperativa dessa seria forte hoje, sabe? Uma forma de produção em cooperativa e seria forte hoje. E, sobretudo, no lance da distribuição de filmes, sabe? Outro dia eu escutei o Adilson Queiroz defender uma utopia, de certa maneira, uma utopia plenamente realizável, um consórcio de distribuição, assim, um consórcio nacional. E eu fico pensando como que essas experiências comunitárias, de certa maneira, mais coletivas, não estou falando que não existe coletividade hoje, claro, a questão é que existem muitos coletivos hoje, né? Ela pode ser muito bem praticada nesse momento. E eu penso esse momento grande, eu aqui em São Paulo não espero que eu saia tão cedo, né, de casa, de quarentena, de isolamento social. Eu fico pensando como que as pessoas estão querendo encontrar pessoas, primeiro, fazer coisas juntos, segundo lugar, terceiro lugar, como que os cineclubes vão ser muito interessantes se a gente poder ter um cineclubismo tal qual era, né, de encontrar pessoas, ver filme entre estranhos e estranhas, você conhece mais ou menos, né? E como que nesse momento pode ser um lugar bom para encaixar essa ideia de fazer cooperativa, seja de cineclubistas. A gente tentou fazer uma cooperativa de cineclubes em Belo Horizonte, não deu muito certo na época, mas eu acho que daria hoje, por exemplo, daria depois desse processo todo que a gente está vivendo.
Porque eu acho que, como o Renan Rovida disse lá em Tiradentes, a gente está precisando encontrar as pessoas, né? Cada vez mais a gente está precisando se encontrar. E eu acho que soou muito com uma certa nostalgia, assim, né? Tipo, nostalgia de coisas que eu não vivi, né? Os anos 70 e tudo mais, né? Os anos 80, nostalgia dos anos 70 é duro, né? Mas era justamente, eu falava isso mais para tentar provocar para a gente esboçar, experimentar mesmo aqui ideias para pensar o agora, porque tem coisas acontecendo agora que, pelo menos pelo resultado dos filmes, e um pouquinho que eu conheço assim, da forma que eles são feitos, lembra muito experimentos que eu acho muito poderosos, assim, do passado, assim. E sei lá, era mais isso. Eu não tô com esse pensamento de terra rasa. Tô um pouco, mas não tô completamente, assim, sabe? Eu também não estou tranquila, uma questão para mim não é tranquilidade, mas aí eu acho que é interessante, porque aí a gente, quer dizer, talvez com esse período que a gente teve, desse boom, né, dos editais e tudo mais, que no fundo a gente nunca toca na questão fulcral, né, que aí eu vou parecer uma pessoa vinda dos anos 60, mas assim, o mercado dominado. Então acho que se a gente for decidir fazer alguma coisa, quando voltarem os cinemas no Covid, durante 5 anos só passar filme brasileiro, né, a gente para de passar filme estrangeiro, a gente passa só filme brasileiro. E aí sim, aí a gente volta a girar todo quer dizer, esse problema se mantém, antes do Covid, depois do Covid, né, quer dizer, a gente já vinha para um mercado saturado, né, em termos de circulação dos filmes e tudo mais. O Lucas até postou aqui, quer dizer, a lei do curta ainda está em vigor, né, a gente teria que talvez... Aí, claro, lançando uma espécie de jogo imaginativo, assim. Mas a minha questão era essa, assim, como a discussão era, quer dizer, por exemplo, pensar o cinema experimental, pensar né, esse que a gente às vezes chama de outro cinema sem ser outro cinema, eu acho que isso se mantém, né? Quer dizer, foi isso que sempre se manteve nesse país, isso foi sempre o que se manteve, né? Outras coisas não, mas isso sim, isso sempre se manteve, de alguma, né? Porque isso depende da loucura, do ímpeto, do desejo, quer dizer, em forjar condições de possibilidade, assim. Mas Hoje eu estava conversando, né, com o Francis e Renan, Francis, Renan, Rodrigo e Lucas, da BD, né, da gestão, parte da gestão da diretoria da BD, e a gente estava conversando, né, como que, poxa, depois que a pandemia vai... Aí eu pensando um pouquinho mais incendiário, poderia ser muito bem, cair muito bem agora, saca? Tipo, por exemplo, fazer projeções assim na porta desses cinemas, coisas que, por exemplo, a gente fazia lá em Belo Horizonte. A gente levantava uma Kombi de gerador e passava filme debaixo de viaduto, ocupações urbanas, escolas ocupadas. A gente fez várias questões assim, né? Um pouco de ação direta cineclubista. Eu acho que esse tipo de tática, eu acho que pode voltar com pode parecer como algo a se fazer aí, algo a se pensar, de tocar coletivamente, né? Uma coisa que eu venho pensando, assim, vou puxar agora o Francis aqui, que eu acho que ele tá querendo falar ali, tô sentindo. Fala aí um pouco, Francis. Eu gosto. E aí? Diga, mas falar o quê? Não, mas o que você acha dessa questão, né, que na verdade é algo que não está só na instância da imaginação, da arte, do cinema em particular, mas que na verdade, essa pandemia, ela vem catalisando processos que já estavam aí, né? Por exemplo, hábitos de classe média, por exemplo, que se generalizam e mostram como que é impossível viver assim para grande parte da população, né? Teve um professor meu da USP que escreveu um texto pequenininho, que chama Tempos de Viralizações, sobre essa questão da temporalidade no tempo nessa questão da pandemia, e como que tem várias temporalidades que se imbricam aí nessa experiência de estágio de isolamento, e uma dessas temporalidades é essa aceleração de processos que estavam aí já, né? Eu acho que essa questão do mercado dominado é assim, né? A gente acho que teve um processo sempre teve, né, uma disputa muito grande, né, em cima disso. Tem um filme do Leon Risman, né, que, se não me engano, chama Cinema Brasileiro Mercado Dominado, né, um filme educativo, muito, muito bom,
E é algo que agora vai voltar assim de uma forma que a gente nem espera, nem sabe como vai ser, né? Não tem como a gente saber. Essa questão do mercado, cara, eu falei com vocês hoje na reunião da BD e falei com a Laila essa semana. É uma coisa que engraçada, a gente sempre soube disso, mas a gente está tendo a dimensão disso mais forte agora, é que, por exemplo, a Ancine fez muitas coisas interessantes, tal, a gente deve muita coisa, só que a Ancine, ela tem um lado muito parecido com um ponto dos governos dos governos federais do Partido dos Trabalhadores, que era uma fragilidade, que era você tentar mudar um campo simbólico sem fazer alguns enfrentamentos fundamentais, né? E no caso do cinema, você percebe que é muito doido, assim, você vai na Ancine, naqueles editais, os critérios dos editais são critérios de mercado. Como eu falei, são critérios abstratos. Porque existe um mercado, de fato, e existe um modelo de mercado dos anos 70, 80 para cá, que é o mercado neoliberal, que não lida com produção de valor, lida com regras, regras que são abstratas, porque se você triunfar, perfeito. Se você não triunfar, o problema é seu, não é do mercado. E o cinema brasileiro, assim, filme de mercado, né? Os filmes, eles têm que ter, assim, qual é o público... Ou seja, a gente não tem um mercado aqui, a gente tem um mercado virtual, a gente tem um mercado dominado. A gente vai entrar e jogar nesse campo, sendo que, sabe, tem uma coisa aí que é muito doido, porque você vê, aqui em São Paulo lançou o PROAC ontem, são os mesmos critérios de mercado, ou seja, um mercado, engraçado que é um mercado que não existe, você vai disputar um mercado com quem já domina o mercado, ou seja, isso não faz sentido nenhum. No caso do curta-metragem, que sempre, que nos anos 80, aí, com a lei do curta, buscou, enfim, ocupar, né, com uma lei, um mercado, o curta-metragem ele não tem, ele nunca, digamos assim, né? Eu falei do marco industrial, que é um elemento aí central na historiografia do cinema, em boa parte da historiografia do cinema brasileiro. O curta-metragem ele sempre teve a margem, assim, né? Então hoje eu sinto, alguém perguntou aqui dos streamings, né? Eu sinto que isso ainda hoje é uma discussão que ela está para ser construída, porque eu acho que, em alguma medida, a gente não está mais no mesmo mercado. Por exemplo, a lei do curta, ela não serviria hoje. Certamente seria muito interessante a gente reativar isso, voltar a isso, a discutir isso e tal. Mas eu acho que o mercado mudou, as circunstâncias em que a cultura ela se dá, ela funciona, ela mudou. A gente vai ter que repensar isso, que por mais que a gente tenha modelos do passado, como você falou, em que a gente pode se basear e, em alguma medida, a gente pode avançar, por outro, a gente está numa circunstância muito diferente, assim. As próprias salas de cinema elas já não têm mais a capilaridade cultural que elas tinham nos anos 70 e 80, né? Os anos 80 você teve a televisão que diminuiu o público das salas, nos 90 piorou, agora você tem a internet, ou seja, é uma realidade nova. Tem alguns constrangimentos históricos que permanecem. Agora, por outro lado, você tem uma realidade nova, né? Então, por exemplo, um streaming como aquele de curtas brasileiros, que é o Cardume, você encontra se você botar no Google, mas eu nunca ouvi alguém falar. Então, tem uma série de questões que a gente precisa repensar. Como que a gente faz isso? Como que a gente... Né? Por exemplo, a Amanda falou dos cineclubes, né? Quando eu estava falando dos cineclubes, ela escreveu aqui que alguns cineclubes exibiam um filme brasileiro ainda, né? E é curioso, porque assim, realmente eu trabalhei, e o Thiago, né, que aí do festival, sabe, a gente trabalhou muito curta-metragem nos pontos de cultura. A gente fazia cineclube com longa brasileiro, mas também com curta-metragem, né? Então,
o curta-metragem ele teve uma vida marginal, ele foi exibido, claro, mas é ainda uma vida, né? É a maior quantidade de filmes brasileiros, entre documentário, de longa ficção e curta, que se produz é de curta, só que eles não têm uma distribuição, uma difusão, as pessoas não veem, né? Eu realmente, o João, nesse aspecto, eu estou no escuro, assim. Porque por mais que alguns constrangimentos históricos permaneçam desde sempre, né? Por outro, a gente tem uma realidade nova. Existem possibilidades, claro, né? Existem coisas que... Mas como que algumas experiências do passado não servem. Essa é uma questão, não servem. Os meus alunos, por exemplo, aí eu fico pensando, eu dei aula esse semestre e os alunos viram todos os filmes lá do IMS, daqueles filmes de quarentena, da Helena Inês, da Grace Passou, do Vinícius, do Karim Ainuz. Eles viram esses filmes, e eles produziram filmes de quarentena. O Kleber Eduardo fez um festival na universidade, no Senac, que é o FOF, né? Festival de filmes online e tal. E que os alunos todos, de todos os anos, viram, ou seja, eu acho que a gente não precisa ter uma ideia pronta do que a gente vai fazer, mas aproveitar o que está aí. É o que o Kleber fez. Ele falou assim, a gente estão fazendo filme de quarentena, de isolamento, a gente está na internet, a gente tem o público da universidade, vamos fazer um festival. Aproveitou uma circunstância e deu certo, e agora vai vir o segundo, e já tem até ideia para o terceiro, para abrir para outras universidades. Então, assim, eu acho que a ideia, ela não surge, a gente não pega a ideia do mundo das ideias e torna ela viável. A ideia, ela vem das circunstâncias, e ela vem de um gesto propositivo a partir das circunstâncias, né? E eu acho que é um pouco esse momento agora, de testar coisas novas. E elas já estão acontecendo. Esse festival mesmo é isso, né? Ou seja, vai fazer um festival online. Então, eu acho que existem outras... É claro que tem a questão do encontro, né? Cinema brasileiro, como não é um universo amplo, é uma comunidade. É o que o crítico americano Tag Gallagher veio para o CineBH e falou assim, olha, vocês têm uma coisa aqui que a gente não tem nos Estados Unidos. Eu falei, o quê? Ele, senso de comunidade, o cinema como uma comunidade, que é uma coisa que ele fala, eu sei que existia na França, no pós-guerra, não sei o quê, eu vejo que o Brasil isso é forte. Nos Estados Unidos isso não existe. Ou seja, é claro que isso nos faz falta. Agora, como articular uma coisa com outra? A gente não vai ficar em quarentena para sempre, né? Então, eu fico pensando aí um pouco essas questões, assim, e eu de fato, ao mesmo tempo que eu estou no escuro, eu te falei, eu não tenho uma resposta para te dar, ao mesmo tempo eu estou vendo algumas iniciativas que são muito boas. Os meus alunos fizeram filmes muito interessantes sobre a quarentena, né? A quarentena e os filmes foram exibidos, enfim, agora eu sinto que o desafio agora é tentar entender como usar essas plataformas digitais, essas ferramentas todas, para poder, de fato, aumentar essa comunidade, tornar a audiência disso uma coisa que seja um fato cultural. Ou seja, fazer com que, de fato, agora a internet, para além de um monte de texto lixo que produz, e um monte de fofoca e um monte de bobagem, a gente, de fato, integrar, jogar a internet, assim, se apropriar da internet e ativá-la nesse processo cultural. Porque a cultura também não é algo consolidado, ela é sempre um processo. Então, eu sinto que é um momento disso, assim, e eu acho que é fazendo, pensando e fazendo. Então, uma ideia lá do mundo das ideias, platônico, que eu tiro, a gente coloca aqui, a gente realiza, eu, de fato, não tenho, mas eu estou notando várias coisas interessantes, várias iniciativas. Agora, quando acabar a quarentena, a gente vai ter que saber articular uma coisa com outra, porque ninguém vai querer ficar só em casa vendo filme, né? E pensar e repensar a distribuição e repensar o lugar do curta-metragem, porque a Ancine não deu pelota nenhuma para o curta-metragem. A SPCine aqui em São Paulo, a gente teve que insistir, a gente como ABD teve que insistir para eles fazerem um edital, que é uma bosta, mas enfim, já é alguma coisa. Então, assim,
Eu acho que está um pouco por aí. Como que a gente vai conseguir... eu acho que agora eu tenho um pouco uma intuição que é o momento do curta. E a internet é um lugar ótimo para isso, que são filmes de curta duração, né? Que não tem que responder a uma demanda abstrata de mercado, né? É um momento agora de ver se a gente consegue fazer alguma coisa que ela seja mais sólida e que ela se desdobre aí para iniciativas que ainda ocupem esse espaço da internet, mas que ocupem um espaço real, concreto, material. Né? É uma coisa que eu venho conversando com os programadores do Cine Humberto Mauro, lá de Belo Horizonte, que são amigos de longa data, assim, e a gente fala, eles estão fazendo essa insistência em fazer mostras online agora, até como uma luta política para o governador soltar o dinheiro para eles conseguirem fazer os seus projetos na quarentena e conseguirem receber seus salários, né, também. Enfim, aí a gente João, conversava com... Só uma coisinha, aqui nos comentários ao vivo tem muita gente fazendo perguntas, colocando questões, acho que... É isso que eu ia abrir, legal. a gente tem 15 minutos para... eu ia abrir isso. Mas eu só ia falar que é importante a gente manter um regime de simultaneidade, assim, uma coisa alimentando a outra. A internet pode servir para muita gente conhecer muitos filmes e ter vontade de ir a uma sala de cinema. Uma coisa não exclui a outra. Então vamos lá para as perguntas, gente. A tragédia corrente no cenário brasileiro, a pergunta do Wilson Julião. A tragédia corrente no cenário brasileiro pode nos dar pistas, estruturar e monetizar canais agregadores de produções, impulsionamento em redes sociais, disparos em massa de obras audiovisuais? Nossa, uma pergunta super interessante. Alguém gostaria de pegar essa tarefa? Eu não sei se, enfim, não sei se vou responder a pergunta aí do colega, mas assim, eu só queria, aproveitando o gancho, né, do que o Francis falou, de que as coisas não vêm do mundo das ideias e tal, como a gente falou tanto da Corsina, eu acabei nem falando da Corsina de fato, mas assim, a Corsina, ela surgiu de uma demanda muito particular, assim, né, que era o pessoal que não tinha empresa de cinema, não tinha empresa, e que queria distribuir filmes na Ilha do Curta. Então, vamos juntar esses cineastas autônomos, ou seja, cineastas sem empresa, né, que nem queriam ter empresa, e que muitos deles não queriam fazer longa-metragem, ou seja, tinha todo um embate aí, para fazer uma cooperativa, e essa cooperativa ser, digamos, um grupo vasto assim, de pessoas para ocupar essa sala de cinema através dos curtas-metragens. Eles fizeram 50 curtas-metragens, mais ou menos em 5 anos, e distribuíram cerca de 100 filmes, 100 curtas-metragens na Lei do Curta. Mas é isso, é uma demanda muito particular. Qual seria essa demanda hoje em dia, né, no sentido para surgir uma cooperativa? Seria uma cooperativa de quê, né? Eu entendo esse desejo de fazer uma cooperativa, e aí, talvez tenha até a ver com isso, com essa pergunta dele aí enfim, vamos criar, né, sei lá, pode criar uma cooperativa que vai se alimentar de bitcoins e, de alguma forma, né, fazer uma enxurrada de filmes, de curtas-metragens online. Eu acho curioso, porque é meio isso, né, ainda é sempre essa questão, o que é cinema, né, assim, cinema é sala de cinema é online, a gente abandona né, o outro lado, né, da coisa, que foi até relativamente pouco tempo o que se caracterizava como cinema, né? Muito tem a ver com a questão de projeção, seja ela em praça pública, não precisa ser necessariamente, né, em sala de cinema. Eu, assim, particularmente, me interessa um pouco também recuar, aproveitar esse momento, digamos, de crise e tal, para fazer um movimento de recuo um pouco com relação aos grandes centros, ou ou essas economias, ou ao mercado, etc., né? E, assim, me interessa muito, por exemplo, que a gente vê um mundo que se desenha, né, em que, sei lá, as pessoas vão cada vez mais aumentar sistemas de controle, etc. Quais são os lugares onde não vão chegar tão cedo esses sistemas de controle? Para mim por exemplo, um lugar como esse aqui, né, digamos, o Cariri, está um pouco afastado ainda dessas questões, ele é marginalizado, ele não está economicamente, politicamente, né, visado, né? Por esses novos sistemas, a questão mesmo de quarentena é quase impossível de se fazer no campo, né? E, ao mesmo tempo, enfim, é um lugar de muita explosão cultural, etc. E tem uns cinemas aqui, que ainda são cinemas tipo de sótão, né? As pessoas tem 2 salas de cinema que são em sótãos de casa, no Juazeiro, centros culturais populares. As pessoas fazem tipo farinhada e aproveitam o contexto da farinhada para fazer projeção, sabe? Tem coletivos.
E assim, a questão cooperativa não é só cinema, né? Cooperativa é em tudo, né? Devia existir cooperativas agrárias, né? Ou, na verdade, enfim, numa cidade como essa aqui que eu tô, que só tem 10 mil habitantes e que é uma cidade muito pobre, a solução total seria cooperativa para tudo, assim, porque o pessoal, a terra aqui é muito barato, assim. E isso lembrando até que a Ancine, desculpa, a Corsina, ela foi registrada no INCRA, né? No Instituto Nacional da Reforma Agrária. A princípio, a Corsina era uma cooperativa agrária, né? Enfim, isso aí passa aí a bola. Não, eu só vou complementar uma coisa, assim, é porque eu acho que a gente pensa cinema sempre, né, a lógica que a gente pensa de manutenção do cinema é sempre uma lógica de produto, né? Né, fazer o filme, financiar não sei. Às vezes eu fico. Aí tá, estou lançando uma coisa muito assim, mas às vezes eu fico pensando, quer dizer, principalmente que a gente está falando de cinema experimental e tudo mais, né? Porque quer dizer, claro, é importante ter o fomento à indústria, é importante ter o fomento a tudo, é importante ter um cinema brasileiro, sim, mas o que me preocupa neste momento agora é a subsistência do artista, é a subsistência das pessoas, entendeu? Eu acho que talvez o que a pandemia, o que essa crise, eu já falei isso, né, o que essa crise impõe é o final, ela está quase decretando o fim de uma profissão, né? A gente vai ter que esperar mais não sei quantos anos para a coisa se remontar de novo. Então, a gente precisa ter um pouco de imaginação quando a gente vai pensar nessa relação do dinheiro do Estado, que de alguma forma vai ter, a gente tem esse momento agora, não sei o que vai acontecer depois, né? Sei lá, Luciano Huck, João Dória, né? É isso que nos, né, com certo otimismo, é isso que nos espera, assim. E essas pessoas têm uma razoável inteligência, né? A gente não está lidando com asnos totais, não que eu seja, entendeu? Mas a gente tem que começar a pensar um pouco nisso, assim, porque por que a gente não pensa em bolsa de manutenção de uma cooperativa, entendeu? Quer dizer, eu acho que o formato mais interessante que teve, eu acho, nesse processo todo, foram os pontos de cultura, que, querendo ou não, era um dinheiro que não inferia na produção de um produto ao final do processo. Por que em vez de ficar fazendo um bando de edital de não sei quantos milhões, né, quer dizer, que se fura muito pouco esses circuitos, a gente vive uma ideia fantasiosa de mercado, muitas vezes, né, o filme de mercado que não chega em lugar nenhum. Se alguém entrar no Now da NET, é muito interessante, que você vai ver ali no canal do cinema brasileiro, cara, olha, eu vejo bastante filme, eu conheço bastante cinema brasileiro, você vê, assim, uns 25% de uns filmes que são, assim, tipo, estressados, quer dizer, um filme de sei lá quem, que ganhou, sei lá quantos milhões, por que a gente não pega assim, tá, pega 20 milhões e dá bolsa de 2 anos, sei lá, 5 mil reais por mês, entendeu? E aí o cara, sim, se ele tem dinheiro para viver, invariavelmente ele vai criar e vai produzir, né? E aí você sai dessa lógica também de que o cara ganha um dinheiro e aí esse produto tem que circular, tem sempre essa frustração de uma circulação de um produto, né? Porque ou o cara não entra em festival, não tem espaço suficiente, né? Quer dizer, mercado não tem, a gente tem essa barreira, então não sei, às vezes a gente tem que sair dessa lógica do produto, né? Que a lógica do cinema experimental também não é a lógica do produto, é uma lógica do processo, né? São processos. Você, como artista, você tá em processo, são construção de processos, né? O trabalho de uma cooperativa, às vezes, é um trabalho da construção de um processo, não necessariamente de um produto que precisa circular, que precisa vencer, que precisa fazer dinheiro, precisa ganhar prêmio, precisa passar em Roterdã e tudo mais, entendeu? Eu não sei, às vezes eu acho que a gente não consegue sair dessa lógica do mercado. Então, assim, claro, streaming, como que o dinheiro pode fazer, mas eu acho que a gente tem que começar a implantar essa ideia, assim, bolsas para jovens artistas, artistas de meia idade e artistas mais velhos, são as 3 categorias, né? E aí cada valor vai da, né, não sei, eu acho que a gente precisa sair dessa lógica do produto, nossa discussão está girando em torno do produto, sabe? E o cinema experimental é a não lógica do produto, né? Eu acho que tá na hora de procurar outra retórica, né? Outros critérios, outras palavras e outras metas, assim mesmo, né? Talvez um bom caminho é pensar na retórica da imaginação, da expressividade, né? Eu acho que manter um regime de saúde para pessoas que estão procurando saídas
né, procurando se expressar, né, por diferentes formas expressivas aí. Eu acho que isso poderia ser algo incrível até para as pessoas fazerem várias coisas, né? Não apenas, eu sou cineasta, vou fazer filme. Não, provavelmente vai até querer se arriscar em outras formas, né? Outros meios. Eu não sei se temos mais tempo para mais uma pergunta, não sei. Como que está aí, Hipólito? Nós estamos no limite, mas se rolar, eu até faria um comentário quando a gente fala nessa discussão aí. Esse festival, em certo grau, ele é fruto ou desencadeou a partir de uma ideia dos pontos de cultura, né? Então, assim, eu tenho aqui detalhadamente a minha relação com o Tiago, que tem com o Francis, que tem com o João. Então, nós temos uma base. Eu conheci o Tiago, para ter ideia, durante a TEA, o Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, aconteceu em Natal, nós estávamos na coordenação e tal. E lá realizamos uma mostra nacional de produções de ponto de cultura, que era o Cineteia. E aí eu estava na coordenação daquele evento lá e o Tiago estava curioso como é, e danado, e tarado e seco para o cinema. E aí ele vinha aqui me ajudar aqui, tinha lá 200 filmes, fazer uma curadoria assim, a gente passou 15 dias antes, uma semana, 7 dias, a gente selecionar aqueles filmes, montar, preparar tudo e exibir durante uma semana. 70 filmes foram exibidos. Então, assim, de fato, a rede de ponto de cultura, ou o programa Cultura Viva mais amplo, que passa pelo Cine Mais Cultura, como a banda citou agora há pouco, todo esse dobramento desse arcabouço aí, é uma perspectiva, e foi uma perspectiva para que a gente continuasse a fazer as coisas. E é dessa rede que a gente vem criando, juntamente com o coletivo, ou ajuntamento de pessoas, não sei se a expressão coletiva já está vencida, para esse sentido, que a gente vem fazendo, por exemplo, um cinema que vem nessa base aí, que a gente chama de cinema instantâneo. Então, nós estamos nos juntando, e, gente, em um ano produzimos 21 filmes pelo interior do Brasil. Vamos já para 6 festivais, assim, também fazendo acontecer isso, fizemos acontecer em Remídio agora recentemente, vamos entrar para dentro do Festival Curta Caicó, já estamos dentro da 15ª edição do Comunicurtas, enfim, e a gente está fazendo, está criando e está correndo. E o fruto, a base, foi essa base que, por exemplo, a Rede de Ponto de Cultura nos dá. Eu permanentemente dialogo com a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, da qual também eu faço parte, e nós estamos tentando, de novo, reengendrar para criar essa capilaridade com força, para dar sustentação para a árvore, que andou balançando aí, mas não caiu não, né? Nem trincou. A gente vai resistir e vai passar por tudo isso. Perdão aí, João. Não, isso não. Tu fecha com chave de ouro aqui o nosso webinário. Eu queria, antes de terminar e despedir de todo mundo, queria citar aqui uma coisa que a Daci Biapina falou recentemente, uma cineasta que eu admiro muito, e recentemente eu entrevistei ela, e ela falou uma coisa curiosa num debate, numa dessas lives como a nossa aqui. Ela falou uma coisa que, poxa, agora para mim parece óbvio, mas não é óbvio. Que nesses últimos 20 anos todos, né, de que a gente teve uma construção de uma política pública para a cultura, de políticas públicas para a cultura, com todas as suas contradições e tudo mais, mas deu de certa maneira, deu certo, né, existiu, aconteceu uma coisa que é difícil de apagar, né, e se isso não fosse tão poderoso, não teriam abortado, né, então, de certa maneira, o que aconteceu nos últimos 20 anos também é algo muito forte, muito poderoso, não vai ser apagado, e nós vamos sobrevivendo, até inclusive na rede de social que a gente foi construindo também, né? Nessa perambulação por festivais, universidade, nas ruas, nos cineclubes, essas amizades e tudo mais, elas continuam, e o ímpeto de manter uma conversação e continuar esse movimento, né, de expressividade, de conversar sobre isso não vai acabar, é muito forte, muito poderoso, né? Então a gente vai seguindo desse jeito como dá, né, até um momento de mais felicidade também, né? Não que a gente esteja num momento de total tristeza e fim de mundo e tudo mais, mas é um momento um pouco melancólico, de certa maneira, né? Mas dentro dessa melancolia, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa mesa com pessoas queridas, assim, pessoas que me ensinam muito,
pessoas que eu conheci recentemente também. E é importante, assim, como que, às vezes, pessoas que a gente conhece há pouco tempo já te catapultam, assim, já produzem toda uma troca muito interessante, assim, muito importante. Então, eu queria agradecer a Laila, ao Lucas, ao Francis, por ter topado esse convite e tal. Eu sou novo nessa coisa de mediar mesas e fazer debates, sobretudo, eu não me dou muito bem com online e tal, eu prefiro encontrar as pessoas, né? Eu sou muito da rua e do bar e do cineclube, mas eu estou aprendendo ainda um pouco. E agradecer ao Thiago, a Rebeca e o Hipólito, que já, poxa, já em pouco tempo, já é a terceira vez que a gente está aí junto, tocando umas coisas, e podem contar comigo, eu sempre estou disponível aí para colaborar aí nos projetos de vocês. E obrigado também a galera que assistiu, mandou pergunta, a gente não conseguiu responder todas, né, ir aparecendo aqui, a gente foi tentando pescar o que deu aqui, mas espero que todo mundo tenha gostado, tenha aprendido, e quem quiser tocar conversa é só chamar. Beleza? Valeu, pessoal. Em nome do festival, aproveitar e agradecer a todo mundo, viu, a Laila, o Francis de novo, aí o Lucas, enfim, João, um eterno agradecimento a todos nós que fazemos o festival e que estamos resistir. Esperamos encontrar brevemente, novamente, estar junto para a gente falar um pouco sobre essas coisas e, principalmente, transformar o que é possível ser transformado, né, acontecer. Um beijo para cá de todo mundo e obrigado aí pela audiência. Obrigada, Hipólito. Obrigada. Todo mundo aí. Obrigada, João. Agora um recadinho vindo. Tchau, Francis. Logo mais nós vamos ter Francis. a sessão do encerramento, depois tem um som do João do Black, tá mandando um recado pra gente. Um som super massa também. Beleza. Legal. E o rato louco de Cecília tenta contra a própria vida, tenta contra a própria vida. Louco, mas que situação. Contigo. Louco, que situação. Eu vou dar um toque bacana diretamente para a terra do relógio de flores. É a Veneza, né? Veneza brasileira. Caranhões, estamos chegando aí, hein? Aí, Bigode, aguarde os próximos capítulos desse Flash Cine que Black e banda vai botar pra torar. E a galera não tá brincando em serviço, não. E aponta pro pessoal quadrado que o arco está em extensão.